Glória. Aleluia. Glória a Deus. Pode se Amém, assentar, Jesus, querido. pode se assentar. Vamos orar pela palavra? Vamos orar pela palavra. Pode curvar sua cabeça. Em nome Fecha de teus Jesus. olhos. E eu quero Aleluia. que tu coloque agora o teu coração com a expectativa que tu tem. A palavra de Deus diz que devemos ter expectativas. Devemos lançar ao Senhor. A palavra diz que nós devemos pedir a Ele o que queremos. Amém. Bater até que a porta seja aberta. Quantas vezes desejamos. A palavra diz também que o Senhor não nos abençoa porque às vezes pedimos e pedimos mal. Então pede para o Senhor, pede para o Espírito Santo. E aí nesse momento a gente diz assim: Espírito Santo de Deus, nos ajuda a pedir o que precisamos. Nos ajuda e nos guia em oração essa Aleluia. noite. Deus, eu entrego, Senhor, esta Nome palavra na tua presença. Senhor, eu entrego o teu servo na tua presença. Senhor, eu sei que do intelecto dele, ele tem muito para nos dar. Mas, Pai, essa noite não queremos que ele fale conosco. Queremos que tu fale conosco. Deus, que venha o maná do céu, que venha uma palavra que edifica a tua igreja, que exorta. Senhor, que nos encha de sabedoria, renovo. Espírito Santo de Deus, faz esta noite a aplicação necessária e individual para cada vida que veio aqui. Senhor, que nenhum de teus filhos voltem vazio, porque eu sei que esta é uma promessa. Senhor, fala conosco. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela foi mandada. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Querido, uma palavra dos céus para a sua vida. Abra a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 12, por favor. Em nome de Jesus. Efésios. Olha que rápido de paz. Esse menino está muito bom. Muito bom, Rafael. Muito bom. Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém? Todos acharam? Está aqui, ó. Precisa procurar mais não. Vamos ler aqui para aproveitar o tempo. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Olha bem, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares onde... Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Que nesta noite, Pai, não seja eu a falar, mas que nesta noite seja o teu Santo Espírito a falar o coração da igreja, Senhor. Tu sabes que cada um precisa ouvir nesta noite. Deus, eu não quero trazer uma revelação da minha carne, uma revelação da minha alma. Tu sabes que quando eu dobrei meu joelho esta dia, eu falei com o Senhor: Senhor, o que esta igreja precisa ouvir? E eu sei, Senhor, que foi teu Espírito Santo que trouxe essa revelação, que me guiou a trazer essa palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, que não seja eu, mas seja o teu Santo Espírito a falar, que todo espírito das trevas cai por terra agora, todo demônio, Senhor, que levanta contra a tua palavra, todo espírito do inferno que quer roubar a boa, perfeita semente dos céus, vá caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém, amados? Glória a Deus. Ô Rafa, pega o azul geral e gira um pouquinho para a esquerda, o azulzinho aí, gira um pouquinho, está muito alto aqui o meu retorno. Não precisa ser tão alto o retorno, em nome de Jesus. Amém? Opa, coisou aqui. Diz a palavra de Deus então em Efésios 6,12, porque nós temos uma luta sendo travada, e essa luta, ela não é no mundo físico, querido, mas é uma guerra espiritual. E vocês precisam entender que estamos no mundo físico, que apesar de ser regido pelas leis físicas da natureza, ele é regido também pelo mundo espiritual. E tudo que vivemos no físico, querido, é consequência do mundo espiritual. E Efésios 6 diz uma declaração: estamos em guerra, querido. Nós estamos em guerra. E é uma guerra que vai favorecer a vitória do exército mais bem preparado, querido. Só que muitas vezes nós vamos achar que a nossa guerra é contra o meu vizinho. A minha guerra é contra o meu parente que me persegue, é o meu chefe. Mas a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra hostes espirituais, principados e potestades das trevas, querida. Que querem o quê? Nos afastar, nos roubar da presença de Deus.
E se é uma guerra, eu como bom militar, eu sei que o que vai fazer um exército vencer ou não é qual a vantagem que ele tem no campo de batalha. É o lugar onde a batalha será travada, o qual proporcionará a vitória ou não para aquele exército. Um exemplo, por exemplo, você está no campo de batalha e você está no monte. Quem está no monte, o exército que está no monte, ele tem toda a visão do campo de batalha. Por exemplo, quando o exército, o general Tito invadiu Israel, existe uma morada que se chama lá de Massada, lá em Israel, que é um monte bem alto, um monte de Massada, que lá existia um playground que o Herodes tinha construído para ele, mas quando o general Tito invadiu, ele não conseguiu chegar, por quê? Porque era um monte muito alto lá em Massada, em Israel, e eles não conseguiam ter acesso, por quê? Porque melhor é a estratégia daquele exército. E o que acontece? O campo de batalha, ele vai determinar o sucesso ou o fracasso daquele que está sendo enfrentado. E querido, o maior campo de batalha na vida do cristão não é a vida sexual. O maior campo de batalha na vida do crente não é a vida financeira. O maior campo de batalha na vida do crente é a nossa mente. É a mente do cristão. E, querido, o que mais vai favorecer o exército das trevas é o quê? É encontrar uma mente que esteja aberta aos ataques de Satanás, querido. Porque toda luta, ela começa no campo da mente. Toda batalha, ela começa no campo da mente. O pecado sexual, a mentira, o adultério, as drogas, as fofocas e por aí vai. Toda a lista de pecado, de erros que você já cometeu um dia na sua vida, ele começou no campo da batalha da mente, querido. Então, o propósito do inimigo é o quê? É encontrar uma mente passiva. Mas o que é uma mente passiva, querido? Uma mente passiva, se nós formos ver no dicionário, passivo é alguém que sofre ou recebe uma ação sem reagir a ela. É, por exemplo, alguém vir e começar a te insultar, chegar por Christian, você é isso, você é aquilo outro, e o Christian ficar inerte às ofensas que está acontecendo. Ou, de repente, alguém está na rua, alguém começa a avançar em cima de você, começa a te agredir por nada, essa pessoa começa a dar tapa no seu rosto, te derruba no chão, e você não faz nada, você fica inerte, você fica passivo àquele ataque. E quando falamos de mente, da mesma forma, o inimigo, o projeto, o sonho do inimigo é encontrar uma mente passiva. Uma mente que recebe as agressões do inferno, mas não reage de forma alguma. E sabe como é que isso acontece, querido? Satanás, ele invade a nossa mente do lado de fora. Como? Com pensamentos. O inimigo usa sugestões, ideias, com um único objetivo: possuir o controle das nossas vidas. Olha que fala Provérbios 23, 7. Abre para nós aí. Alguém consegue água para mim? Provérbios 23, 7 fala assim. Consegue abrir rapidinho? Eu vou lendo aqui. Porque como você imagina no seu coração, outras versões diz, como você imagina na sua alma, assim ele é. Olha que forte isso. Porque como você imagina, como você vê no seu coração, na sua alma, assim você será, querido. Assim você será. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa que diz, eu estou gorda. O inimigo vem e fala na sua mente, você está gorda, você está obesa, você está acima do peso. E um simples pensamento, uma sugestão do inferno é capaz de transformar em transtorno obsessivo que vai dominar a sua vida. E você ficar escrava, sabe do quê? Por exemplo aqui, quem aqui já fez dieta? Mulheres, quem aqui das mulheres já fizeram dieta? Agora eu vou falar, quem aqui já fez dieta maluca? Por exemplo, a dieta da lua. Conhece a dieta da lua? O pessoal conhece? Sabe qual é aquela come tudo menos a lua? Essa dieta é que eu faço, adoro. Mas, por exemplo, eu já tive uma irmã que eu conheci, que ela emagreceu um monte, querido.
Ela é bem gordinha, em questão de 2, 3 meses, emagreceu, ficou magra, magra. E aí perguntaram, que dieta você fez? Ela fez a dieta da salsicha. Ela comia uma salsicha por dia e só. Tu imagina a doença que ela adquiriu, né? Mas é exatamente isso, querido. Satanás, ele começa a lançar uma série de pensamentos para que você se torne escravo daquele pensamento. Aí você começa a dieta maluca, tu vai para a academia e começa a fazer exercícios intermináveis. E o pior, para no fim de tudo isso, você se olhar no espelho e dizer assim, eu ainda estou gorda. Por quê? Porque Satanás, ele faz você se imaginar no seu coração algo distorcido. Eu ia trazer para colocar aqui, esqueci, uma imagem muito bela. Olha, alguém já deve ter visto no Facebook, em algum lugar, a imagem de uma menina olhando para o espelho. Aí no espelho, ela se vê gorda. Tu olha a imagem do espelho, assim, gorda, 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 horrorosa. E quando você vê ela realmente como é, ela está magra, anêmica, anoréxica. Por quê? Porque apesar que a realidade dela, ela está magra, doente, quando ela olha para o espelho, ela se vê como? Ela se vê gorda. Por quê? Porque o inimigo tem lançado um pensamento numa mente que encontra passividade, que aceita essa mensagem e ela se acha como? Gorda. Porque Satanás envia os seus ataques dizendo, ainda que você tenha emagrecido, ainda que você tenha ido na academia, você ainda está gorda. E apesar de todo o esforço, dietas malucas, academia, a consequência desse ataque satânico em nossa mente será o quê? Vergonha. Essa pessoa fica envergonhada de ser vista pelos outros. Privação de sair na rua. Eu não vou sair na rua porque eu estou feia. Eu não estou apresentável, eu ainda estou uma gorda, balofa. E até mesmo autoflagelação. A pessoa fica com nojo de si mesma, mesmo não sendo uma realidade. Por quê? Porque por máximo que ela emagreça, Satanás vai plantar na mente dela que nunca será suficiente. Sabe por quê? Porque Satanás já programou a sua mente, uma autoimagem distorcida da realidade. E é assim que o inimigo faz, querido. Porque como você imagina no seu coração, como você imagina na sua alma, assim você será. Logo, nós seremos fruto daquilo que pensamos ser. Quando o irmão Fábio trouxe aqui a ministração da ovelha, que o pastor unge com óleo a cabeça da ovelha, por quê? Porque muitas vezes as moscas vinham, colocavam larvas. Querido, tu já imaginou uma larva entrando no teu ouvido? Quem é que à noite escuta aquele mosquitinho safado que faz zum, zum? É horrível. Esses dias eu vi uma imagem que eu ri pra caramba, que o cara pegou um mosquito e começou a gritar assim, ó. Para descontar o grito do mosquito no ouvido dele. Irmãos, é insuportável. Agora tu imagine uma minhoquinha no teu ouvido assim, ó. Querido, dizem que leva à loucura. Loucura, e já teve casos de pessoas que tiveram berno no ouvido, é terrível. Então o que acontece? O pastor, ele vem e coloca o óleo para quê? Para que as moscas não consigam colocar. E querido, no mundo espiritual, quem são as moscas? Quem é Beelzebu? Beelzebu significa Deus das moscas. Quem é Beelzebu? É Satanás. E ele está sempre colocando o quê? Vermes na nossa mente, para trazer o quê? Perturbação, querido. Pensamentos que vão o quê? Vão roubar a tua sanidade física, mental e espiritual, querido. Agora, de que maneira o inimigo faz para entrar em nossa mente, querido? Como é que ele consegue ter acesso ao nosso pensamento? Efésios 2:1, abre por favor. Abre aqui, Rafa. Efésios 2:1 fala assim, ó. E o Senhor Jesus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andávamos. Primeiro, segundo como? Segundo o curso deste mundo. Depois, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes nós andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram. Então assim, querido, a palavra de Deus fala que a nossa luta, volta no primeiro, é o quê? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue,
Mas nós antes andávamos como? Como é que a gente andava? Segundo o curso deste mundo. E a palavra fala em 1 João 5,19, fala assim, ó, que sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz o maligno. Sabe o que significa jaz o maligno? Jaz, em outras versões, fala assim, ó, e o mundo está sob o poder do maligno, querido. Então, apesar de nós somos de Cristo, apesar de sermos nova criatura, apesar de sermos habitação do Espírito Santo, este mundo é governado pelo inimigo, querido. O príncipe deste século tem governado o mundo, e todo o sistema deste mundo que aqui habitamos pertence a quem? Pertence ao inimigo. E esse sistema, ele se divide em 2 grupos de influência, que nós vimos aqui. 2 grupos. O primeiro dele é o quê? Segundo o curso deste mundo. E essa palavra mundo, no original, ela significa cosmo. Cosmo, se nós viemos traduzir do grego, significa sistema de governo, ordem, constituição. Então, esse mundo, ele anda segundo o curso de um governo, de uma ordem, de uma nova constituição, a qual hoje vivemos o quê? Hoje se fala muito sobre o quê? Sobre a nova ordem mundial. E hoje nunca se falou tanto sobre uma nova consolidação, de um novo governo que tem tomado conta da nossa sociedade. Alguém aqui já ouviu falar disso? Nova ordem mundial? Já ouviu falar? Fala que a ordem velha já passou, e vivemos agora ao celeiro da entrada dessa nova ordem. E o que seria essa nova ordem? É um governo mundial que pretende impor mudanças drásticas, como controle populacional. Dizem que o mundo está muito cheio. Já somos mais de 8 bilhões. Então ele quer impor o quê? Controle populacional, desvalorização da moeda e implementações de tecnologia com um único propósito. Sabe qual é? Facilitar o controle de todos os indivíduos, querido. E hoje, por exemplo, quando nós tivemos a Covid, o que o governo estava ensaiando? Controle populacional, porque uma doença que matou, ninguém tem dúvida. Alguém tem algum conhecido que morreu de Covid? Levanta a mão aí. Alguém tem? Eu tenho. Né? Quem ficou sabe como foi, mas assim, o Covid, ele é uma doença que ele não matou nem 0,00001%. Ele não chegou nem perto da gripe espanhola e tantas outras enfermidades que mataram bilhões de pessoas. Porém, esse sistema do mundo, esse cosmos, ele estava treinando o quê? O controle de indivíduos. Por exemplo, na Covid, existia mercados que eles até ditaram que você poderia e não comprar. No Bourbon, por exemplo, tinha setores que estavam fechados, que o governo definiu. Você não vai comprar isso. Por quê? Porque isso faz parte desse novo sistema, querido. E para isso, para ele colocar essa forma de controlar, o que esse sistema chamado mundo, chamado cosmos, tem investido? Ele tem investido o quê? Na mídia, na sociedade, na internet, tudo que você vê na internet, nas revistas, na política. Hoje nós falamos muito sobre influencer, que são pessoas que estão ali para te influenciar a comprar o produto que ela vende. Nós tivemos agora uma influenciadora, que eu esqueci o nome aí, mas esteve agora no Senado, gaguejando lá por causa das bet, né, de casa de aposta. Querido, quem aqui não sabe que apostar nesses jogos digitais é furada? Quem é que tem dúvida disso? Quem pode dizer assim, não, pastor, eu joguei no Tigrinho e eu ganhei 10 mil reais. Glória a Deus pela sua vida, porque você é poucos, porque a maioria ganha 10 mil e perde 100 mil. A gente teve um caso agora de uma mulher que matou a esposa, os filhos e se matou, porque ela simplesmente perdeu a escritura da casa, do carro, tudo no quê? Apostando com agiotas, pegando dinheiro, jogando em tiguinho, querido. E a gente teve uma influência agora no Senado Federal lá, fazendo uma cara de santa, dizendo assim, ai, é que eu sou bobinha, eu só quero ajudar as pessoas a melhorar de vida. Mas é o sistema do mundo que quer o quê? O sistema do mundo quer te escravizar. Ele quer criar sistemas a qual você esteja subjugado a nele. Aí você fala assim, tá, mas o que tem a ver isso com a palavra de Deus? Querido, todo o sistema está contaminado pelo inimigo. Todo o sistema do mundo está contaminado pela mão do inimigo. E ele usa esse sistema para o quê? Para nos fazer verdadeiros robôs, querido. Sem vontade, sem discernimento, aceitando tudo aquilo que o mundo diz que eu devo ser ou fazer, querido.
Esse mundo ele vai ditar a roupa que você tem que usar, o calçado. Ele vai dizer o que é certo e errado, politicamente correto. Hoje está aí, ó. A minoria determina o que a maioria deve ou não fazer, querido. Nós temos aí as pessoas falando sobre ideologia de gênero. E, querido, isso aí cada um faz o que achar melhor. Mas o problema não é a ideologia de gênero em si. O problema é que eles estão distorcendo o que é homem e mulher, querido. E o que acontece? Isso tudo tem o propósito de quê? De que nos afastar da presença do Senhor. Por quê? Porque nós somos fruto daquilo que pensamos ser, querido. E se o mundo começar a distorcer a tua identidade de filho de Deus, ele conseguiu fazer o que ele quer, querido. Que é o quê? Porque se você, como imagina no seu coração você será, se você começar a se enxergar como um cachorro, por exemplo, que nós vemos agora, é os Tellens, não é? São pessoas que andam na rua e dizem que são um cachorro, querido. E qual o problema deles pensar ser o cachorro? Problema nenhum, querido. O problema é que Satanás, ele quer distorcer quem você é. Para que você não seja, você possa ser tudo, querido. Você pode ser tudo que você quiser. Você pode ser mulher, cachorro, você pode virar uma cadeira. Hoje eu me sinto uma cadeira. Não tem problema. Você só não pode se sentir ser filho de Deus, querido. Se você disser para esse mundo que você é filho do Deus vivo, você vai ser combatido, você vai ser envergonhado, você vai ser cancelado, querido. Agora, ideologia do cancelamento. Por quê? Porque o mundo hoje, você tem liberdade de ser tudo o que você quiser, menos filho de Deus. Por quê? Ser filho de Deus é contra o sistema de Satanás, querido. Vocês entendem o que eu quero te dizer? É o sistema do mundo impondo a você algo que você não é, para te afastar do propósito que Deus tem para ti, querido, que é ser filho de Deus. Então ele começa a lançar o quê? Pensamentos na sua mente. E sabe como é que ele faz isso? A segunda forma, e é o que ele mais faz, querido, é segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar, querido? É Satanás. Irmãos, as pessoas acham que o Senhor está no céu, na glória, e que Satanás hoje ele está no inferno, com seu tridente, governando o inferno. Não é assim que a gente imagina? A gente vê, né, as pessoas, aqueles desenhos, e até filmes mostram lá, Satanás, né, Senhor do inferno, sentado no trono. Isso é mentira, querido, porque Satanás, ele não é dono do inferno. O inferno é lugar de condenação dele. Mas a palavra de Deus fala que a nossa guerra é contra principados e potestades, que andam onde? Nas regiões celestiais. Querido, Satanás está aqui, querido. Ele não está no inferno porque o inferno não é a casa dele. O inferno é lugar de condenação dele. Então, a palavra de Deus fala que estamos cercados de uma nuvem gigantesca de testemunha. Querido, sabe quais são essas nuvens? São o espírito das trevas, querido. E eles ficam 24 horas te rodeando, buscando uma oportunidade para tragar a tua alma. Por isso que a palavra fala o quê? Vigiai e orai. Porque o quê? Satanás está como um leão, bramando como leão, buscando uma brecha para que possa tragar. Então, querido, a segunda forma que o inimigo faz é o quê? Ele fica ao nosso derredor, porque ele não está no inferno. Ele está ao derredor, buscando uma brecha para lançar opressão na nossa mente, querido. E quando nós lemos lá que o Senhor nos vivificou quando eram mortos, para que nós não andássemos mais segundo o curso desse mundo, do cosmos, desse governo maldito, nem segundo o príncipe da potestade, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, entre quais todos nós antes andávamos. Antes nós andávamos escravo da nossa vontade, escravo da desobediência, éramos por natureza inimigos de Deus. Mas aí você diz assim, mas pastor, hoje eu sou crente em Jesus. Jesus me comprou com o seu sangue, ele me libertou do poder das trevas, me transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E isso é verdade, querido. Mas isso não impede, escute bem, o fato de você ser nova criatura, de você ser habitação do Espírito Santo, não impede de Satanás continuar tentar influenciar os seus pensamentos, querido. E ele faz da mesma maneira que ele fez com Eva no jardim, querido. Ele nos aprisiona em pensamentos fixos. Tu quer ver?
Estava Eva lá no Éden, andando, maravilhoso. De repente o inimigo veio e ele lançou assim, olha, pá, como Deus é mau, né? Pena que você não pode comer dos frutos desse jardim maravilhoso. E Eva falou assim, não, eu posso sim. Eu posso comer de todos os frutos. Eu só não posso comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eu comer, eu vou morrer. Aí Satanás lança um pensamento. Olha que ele lança. Certamente não morrerás. Porque no dia que você comer dele, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Olha o pensamento que o inimigo lançou. Eva estava ali andando com Deus, desfrutando do jardim do Éden. Daqui a pouco o inimigo vem e lança uma isca. Um pensamento falando assim, Deus não é tão bom. Porque se Deus fosse bom, ele deixava você provar de tudo. Agora imagina comigo, aquela influência, aquela ideia lançada, foi tomando conta da mente de Eva. E aquele pensamento, ele começou a se tornar um desejo. Diz a palavra que até então Eva nunca tinha reparado no fruto. E ele começou a reparar que o fruto era bonito. Ela não tinha nunca reparado. Que o fruto parecia ser saboroso. Além de parecer saboroso, ele traria benefícios, daria conhecimento, sabedoria. E até um dia que Eva foi tão perturbada por aquele pensamento, que aquele pensamento tomou uma atitude e virou algo real. Ela comeu. Então a opressão de Satanás em nossa mente, ele faz da mesma forma. Ele começa a lançar pensamentos, sentimentos, que vai nos esgotando, querido. Até tornar o pensamento como algo real e inevitável, e você consome. 2 Coríntios 11:3 fala assim, olha que Paulo fala, 2 Coríntios 11:3, coloca para nós aí. Olha que forte, Paulo falando para a igreja de Corinto, e ele fala assim, o que receio e quero evitar, olha só, o que eu tenho medo, e eu quero evitar na vida de vocês, é que assim como a serpente enganou Eva com o quê? Com astúcia. Astúcia é sabedoria para o mal. Assim como ela enganou com astúcia, a mente de vocês também sejam corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, querido. Então Paulo tinha um medo, a qual ele compartilhou com a igreja, que a igreja fosse seduzida, enganada na mente, assim como Eva foi. E como ele faz isso? Atacando a uma mente passiva, querido. Há uma mente que está ali, pronta para receber ataques sem resistir. E a primeira característica de passividade que pode estar causando a sua vida são pensamentos repetitivos. O que são pensamentos repetitivos? São ideias, imagens, pensamento que invade a nossa mente. Daí você acaba tomando posse desse pensamento como se fosse seu. Quer ver um exemplo? Aí você está em casa, tá você e a sua esposa, aí está lá o maridão jogando Xbox, né, sei lá, ou ele está combinando com os amigos para jogar uma bola, liga no WhatsApp, e aí você fala para a mulher, vou sair para jogar bola com os amigos. Aí a mulher fala assim, você não vai? Não. Você não vai porque eu quero que hoje a gente vá no shopping. Você não vai porque hoje eu quero faxinar a casa. Você não vai simplesmente porque eu não quero, mas você não vai. Só acontece isso quem é casado, né? É verdade, né? Quem já recebeu alguma vez isso da esposa? Michael, com certeza isso nunca aconteceu, né, Michael? Nunca aconteceu, né? Então o que acontece? É normal acontecer isso. Só que aí no momento de uma briga, de repente vem um pensamento, olha só. Aí ele traz um pensamento da tua ex. E ele fala assim, a Mariazinha não fazia isso. A Maria, tua ex-namorada, ela ia junto contigo no futebol. A Maria, ela nunca te proibiu de fazer nada. E aí vem o pensamento do inferno, lançado do inferno na sua mente. E diz assim, deveria ter casado com Maria. Daí esse pensamento, ele invade a sua mente e você toma posse como sendo seu. Daí o pensamento veio do inferno, é lançado na sua mente e você toma posse, querido, e acaba te aprisionando num pensamento destrutivo. Com a Maria era melhor. Eu deveria ter casado com Maria. Essa mulher é terrível na minha vida. E aí quando você menos espera, tá aquele mensagem no WhatsApp assim, oi, sumido, tudo bem? Saudade de você. É a armadilha do diabo, querido. Irmãos,
Satanás, ele trabalha dessa forma, lançando pensamentos que não são seus, mas para te trazer para uma realidade de destruição. Talvez nunca aconteceu isso com Maria, seria melhor. Mas com certeza já aconteceu em situações na sua casa, querido. É o marido que chegou atrasado porque estava trabalhando e você fica pensando, sem vergonha, deve estar no bar, enchendo a cara. Ou é aquela mulher que chega em casa e vê o marido, de repente, meu marido aqui nem cozinhou, nem fez nada, esse homem não faz nada. Aí vem aqueles pensamentos para trazer briga dentro de casa. E quando você chega, o marido cozinhou, limpou a casa, fez uma sobremesa para você. Só que o pensamento já invadiu a sua mente e já trouxe destruição, querido. Mentes passivas, querido. Segundo tipo de pensamento, são pensamentos prisioneiros a padrão. Mas o que é isso aí, pastor? São pensamentos que já são padrão na sua mente. Por exemplo, pensamentos de rejeição, complexo de inferioridade, de perseguição. Tudo na sua vida gira em torno desses pensamentos. Quer ver exemplo? Aí alguém entra no culto, entrou aqui no culto, e aí de repente o pastor não deu paz do Senhor para você. Por exemplo, chegou o Michael e a Chayane ali fora, e o Rafa falou assim, olha ali quem está ali. Eu olhei, não vi ninguém, vim para o altar. Mas aí daqui a pouco a Chayane estava descendo do carro e o Michael olharam e falaram assim, o pastor olhou para a gente, virou a cara e nem deu a paz do Senhor para a gente. Aí o pastor subiu no altar, apresentou todo mundo como visitante, mas ele não enxergou a Chayane e o Michael e vão dizer, está vendo? Esse pastor não quer a gente naquele lugar. Por quê? Porque ele não gosta da gente. E, meu querido, esse tipo de padrão aprisiona você, que aí, onde você vai, você sempre tem esse padrão. Ninguém gosta de mim naquele lugar. Eu vou naquela igreja, ninguém me dá oportunidade. Aí alguém está contando alguma história, está eu e o Cristiano conversando aqui, falando sobre qualquer bobagem, a gente dá uma risada. Aí o Cristian olhou a gente rindo, ele vai pensar o quê? Estão rindo de mim, está vendo? Estão debochando de mim, não volto mais naquele lugar. São pensamentos que vão te aprisionando e vão te afastando da presença de Deus, querido. Eu conheço irmãos e irmãs, querido, que já foram em culto de libertação, já foram em congresso de cura e libertação, já foi em tudo quanto é lugar, mas até hoje é aprisionado em padrão de pensamento, porque ele não consegue se libertar. Porque em todo lugar que ele vai, ele não consegue se enxergar como um filho de Deus amado, mas ele sempre acha que as pessoas estão perseguindo ela, essa pessoa sempre acha que as pessoas estão querendo o mal dela, e não importa o quanto você abrace, não importa o quanto que você diga que ela é importante para você, ela só consegue se enxergar como alguém rejeitado, excluído e amaldiçoado. Por quê? Porque Satanás coloca esse pensamento no seu coração. Alguém já foi assim, já foi aprisionado nisso? Nunca? Que bênção, glória a Deus por vocês. Mas tem muita gente que é aprisionada, querido, e ela nunca consegue fluir em relacionamentos, nunca consegue fluir em ministério, trabalho está sempre se sabotando. Por quê? Porque sempre se acha a quem? Sempre acha que as pessoas são contra ela. Por quê? Porque Satanás aprisionou a mente desse tipo de pensamento. Outra área que uma mente passiva aos ataques do inimigo sofrem, insônia. Olha só que forte isso, querido. Pessoas que quando vão dormir, deitam a cabeça no travesseiro, a sua mente é invadida por pensamentos de sonhos, fantasias, problemas. E tem algum problema com isso? Não, não tem. Você pode deitar e ficar sonhando projetos, fantasiando coisas, talvez tentar resolver problemas. O problema é quando isso se torna uma rotina e você simplesmente não consegue descansar, querido. Toda vez que você deita a cabeça no travesseiro, na sua mente vem uma revolução de pensamentos, de sentimentos, sonhos, projetos, problemas. E o que acontece, querido? É importantíssimo termos uma boa noite de sono, querido. Sabe por quê? Porque dormir é crucial para a sua saúde física e mental. Quando você dorme, olha só, o seu corpo ele entra num processo de recuperação. Você sabia disso? Que quando você deita, todo o seu organismo trabalha para recuperar a sua vida. Olha só, um sono de qualidade, ele produz melatonina, que é considerado o hormônio do sono.
Essa melatonina, ela vai restaurando a sua mente, ela ativa a produção de hormônios do crescimento, fortalece o sistema imunológico. Um bom sono, ele melhora a sua memória, o aprendizado e até o humor, querido. Já viu aquela pessoa que levanta mal-humorada? Provavelmente não dormiu bem. Porque uma pessoa que tem um bom sono, ela levanta assim, ó. Coisa boa. Agora, uma pessoa que teve mau sono, ela levanta chutando todo mundo, querido. Por quê? Porque não está dormindo bem, querido. Então, o que o inimigo faz fazer? Ele vai fazer de tudo para atacar a sua mente, para que você nunca venha ter um sono de descanso, para que você tenha o quê? Você tenha insônias durante toda a noite que você deita. Por quê? Porque ele vai atacar a sua mente. Atacando a sua mente, ele destrói a tua alma, querido. Amém, amados? Outra área que o inimigo ataca, querido, esquecimentos. É normal a gente ser esquecido. Eu sou um pouco esquecido, querido. Mas agora, quando o ato de esquecer coisas acontece o tempo todo, você sempre esquece de pagar a conta. Você está no trabalho, esquece o que você tinha que fazer no trabalho. Relatório para entregar, você não entrega. Esquece até de buscar os filhos no colégio. É característica de pessoas que têm a mente passiva atacada pelo inimigo, querido. Falta de concentração, os pensamentos, e querido, esse falta de concentração acontece direto na igreja, querido. As pessoas estão num ambiente que ela precisava concentrar, mas os pensamentos estão sempre voando. A pessoa está no trabalho, está com a mente voando, a pessoa está na faculdade, está com a mente voando, está no curso, às vezes até sentado com os amigos, a mente voa. Sabe por quê, querido? Porque o inimigo não quer que você concentre naquilo que Deus tem para a tua vida. Aí tu está no culto aqui, maravilhoso, onde Deus está ministrando mistérios profundos para a tua vida. Deus está trazendo uma palavra que vai te trazer cura, restauração, libertação, mas você não consegue receber. Sabe por quê? Porque durante a palavra, o inimigo fica atacando a tua mente, você não consegue se concentrar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que quando você conhece a verdade ela faz o quê? Ela te liberta. Aí Satanás não quer que você seja liberto, ele faz o quê? Ele traz falta de concentração na mensagem, querido. Aí o pastor está trazendo uma revelação dos céus, o Espírito Santo quer trazer alguma direção para a tua vida, e você não consegue se concentrar, porque o inimigo ataca a sua mente. Aí tu está aqui no culto, está pensando, puxa, eu tenho que chegar em casa, eu vou ter que fazer a janta para amanhã. Puxa, eu vou ter que chegar em casa, a roupa não lavou, não secou direito, eu vou ter que botar atrás da geladeira, porque amanhã eu vou ter que levantar. E aí tu lembra que tu vai ter que levantar, e aí você lembra do trabalho que ficou de sexta-feira que tu não terminou, aí vira uma avalanche. Só que é no momento do culto, quando Deus está trazendo direção para a tua vida. Isso acontece no momento do culto, quando Deus está te dando algo espiritual para a tua vida, mas você não recebe. Por quê? Porque a sua mente está sendo atacada pelo inferno, querido. E o problema é que tudo isso vai formando uma verdadeira fortaleza, querido, cujo único propósito é destruir os projetos de Deus na sua vida. O inimigo quer te transformar em alguém com uma mente passiva, que sofre os ataques infernais, porém sem nunca reagir. E aí ele vai destruindo o teu trabalho, o inimigo está destruindo o teu casamento, está destruindo teus relacionamentos de amizade, está destruindo o teu chamado ministerial para a obra de Deus, mas você não consegue perceber, querido. Mas a palavra de Deus fala em 1 João 3,8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as fortalezas, as obras do inferno, querido. Jesus veio para quebrar esse sistema de passividade com a sua cruz. 2 Coríntios 10,4 fala assim, porque as armas das nossas milícias não são carnais. Pronto, querido. Você não vai vencer as suas lutas, os seus problemas, através de coisas carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Está ali, ó, poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, próximo versículo. Destruindo argumentos, sofisma e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo os nossos pensamentos, o nosso entendimento à obediência de Cristo. É isso que a palavra de Deus faz, querido. Ela destrói as fortalezas do inferno construídas na tua mente, meu querido.
E sabe como é que Jesus faz isso? Eu preguei esses dias sobre isso, Romanos 12:2, e ele fala assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação, pela mudança da sua mente, para que você possa provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que o que acontece, querido? Nós estamos sendo programados. Nós estamos sendo programados, anos após anos, a viver um estilo de vida totalmente contrário à vontade de Deus. Satanás está investindo na mídia, na internet, em todos os tipos de lazer que você tem, até filmes, querido. A gente fala, por exemplo, crente não escuta música secular, né? Pelo menos não deveria. Mas, querido, muitas vezes os filmes e as séries estão tão ruim quanto. E aquilo tudo está o quê? Está moldando a sua mente, transformando a tua mente passiva a tudo aquilo que o inimigo tem nos oferecido, querido. Aí Satanás, ele fica de camarote, trazendo o melhor do inferno para a tua vida. E isso tudo destrói as tuas amizades, teus relacionamentos, tua vida com Deus. Tudo aquilo que o inimigo nos sugere como bom, querido, a gente acaba aceitando. E aí qual é o problema? Aí quando eu quero me aproximar do Senhor, aí eu venho para um culto como esse, eu venho para uma reunião de oração, ou quando eu vou dobrar o meu joelho no meu quarto, eu fecho a porta do meu quarto, eu vou dobrar o meu joelho para falar com o Senhor, eu não consigo sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque o mundo está me tornando insensível a Deus, querido. A minha mente está se transformando numa fortaleza intransponível ao Espírito Santo, querido. Mas, meu amado, o primeiro passo para você romper com isso é reconhecer onde Satanás tem aprisionado a sua mente, querido. Tem um monte de crente aprisionado, querido. Pensamentos repetitivos. Fica o tempo todo pensando, ninguém gosta de você, você não é bom, tudo que você faz dá errado, as pessoas não gostam de ti, todo mundo é falso. E fica aquele monte de pensamento aprisionado na tua mente, te afastando de viver o melhor de Deus, querido. Pensamentos repentinos. Está tudo bem, querido. Olha, está tudo bem no casamento. Pô, teve uma semana abençoada, final de semana maravilhoso. Do nada vem um pensamento do inferno só para trazer briga. Quem que já passou por isso, querido? Está tudo bem em casa, tudo bem, tu teve um final de semana bênção, tu foi num congresso de mulheres maravilhoso, chega em casa, do nada, mas irmãos, é do nada, vem o pensamento do inferno para trazer destruição na tua paz, querido. Quem que já passou por isso? Só eu? Será que só eu? Às vezes está eu e minha esposa, saímos de um culto abençoadíssimo, menina está escondida na coluna, por quê? Tem um monte de lugar aqui, agora que eu vi a Josse ali, minha filha senta no lugar, eu vou derrubar essas colunas aqui. Aí tu está num culto abençoado, às vezes eu e a mulher, sai de um culto abençoado, daqui a pouco, meu querido, é uma toalha que ficou em cima da cama, consegue destruir a tua casa. Irmãos, uma coisa boba, não que seja bobo, viu, irmãos, eu sei, entendo as mulheres quando reclamam, mas, meu querido, às vezes coisas pequenas, Satanás entra na nossa mente e destrói o nosso dia, querido. Mas aí, pastor, meu marido não é crente. Pastor, meus filhos não são crentes. Então seja tu uma influência diferente na tua casa. Quando Satanás vier com esses pensamentos, você primeiro precisa reconhecer que aquilo não é de Deus, querido. Se está querendo trazer trevas para a tua casa, se está querendo trazer briga, contenta, reconheça e repreenda em nome de Jesus. Porque, meu querido, de tudo que você tem que guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Meu querido, guarda teu coração. Chegou em casa, porque isso tudo que eu estou ministrando aqui, talvez algumas pessoas foram atacadas na concentração, para que você não conseguisse se concentrar. Por quê? Porque o inimigo não quer que você seja liberto, querido. Mas aí você está aqui, você recebeu alguma coisa que foi ministrado, aí você chega em casa, o inimigo vai tentar roubar isso de você. Porque um crente que ele consegue discernir, a palavra fala que o crente espiritual, a tudo ele discerne e não é discernido por ninguém, querido. Aí você chega na tua casa e você consegue enxergar que o diabo está tentando trazer briga através dos teus filhos, que o diabo quer usar a tua sogra para te atacar, que o diabo quer levantar o teu vizinho para trazer contenta, é o teu filho, é o teu marido. Você entra diferente no ambiente, porque assim, ó,
o problema é que quando nós estamos em casa, a gente está desarmado. Por exemplo, quem está na rua, sai à noite, a pessoa sai assim, ó, olhando para tudo quanto é canto. Por quê? Você está num ambiente hostil. Você vê uma pessoa estranha na rua lá, você atravessa para o outro lado da rua, você foge, dá um jeito de fugir, porque o quê? É agressivo. Mas quando você chega em casa, você jamais imaginou que você poderia ser atacado. Mas muitas vezes é no teu lar, querido. É que o inimigo vai tentar atacar o quê? A tua mente, para trazer trevas para a tua casa. E, meu querido, como eu disse, como você imagina no seu coração, vai ser na prática. Aí, de repente, nada daquilo está acontecendo. É um ataque do inimigo na sua mente, mas por você não ter discernimento, você trouxe aquilo para a realidade na tua casa. Quantas mulheres brigaram com o marido por desconfiança de relacionamentos extraconjugais que nunca existiu, querido? E a mulher inferniza a vida do marido, ao ponto que o marido acaba largando a mulher. Por quê? Essa mulher tem um ciúme possessivo, é doentio. Onde eu vou, essa mulher não me dá paz. Por quê? Está aprisionada num pensamento do inferno. E muitas vezes acaba trazendo à realidade algo que nunca foi. Aí daqui a pouco o marido acaba largando mesmo. Aí eu vou arrumar outra mulher, porque eu não aguento mais. Eu vou botar em prática. A mulher fala tanto que eu traio ela que eu vou acabar traindo. Queridos, nós precisamos reconhecer os ataques do inferno na nossa mente. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, querido. Vamos estar orando. Amados, a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, Israel. A nossa luta é contra principados, potestades, espírito das trevas, que operam as regiões celestes, querido. E não significa que eu tenho que ficar o tempo todo caçando um demônio, querido, não. Porque a palavra de Deus fala que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, que hoje eu sou templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus fala que aquilo que é de Deus o inimigo não toca. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não preciso estar o tempo todo com medo, achando que o diabo vai me tocar, ele vai me tragar, ele não vai, querido. Mas de qualquer forma, eu não posso subestimar os ataques do inimigo. Querido, eu preciso ter uma mente sadia. E sabe como é que eu tenho uma mente sadia, querido? Está aqui, ó. Eu até fechei, mas deixa eu ver se eu abro aqui, ó. Está aqui, ó. Sabe como é que eu faço? Para que o inimigo não ataque a minha mente. Para que a minha mente não seja bombardeada pelo inferno. Para que eu não seja enganado. Para que a minha mente não venha ser oficina do diabo, querido. Eu preciso fazer isso aqui que está na palavra, ó. Está aqui escrito, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho, que eu mesmo... Aqui, ó. Está lá em Colossenses 3,16. E fala assim, ó, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Querido, quando a palavra de Deus ela habita ricamente em você, tu está em casa, você está louvando, você está adorando, você está na rua, você está no trânsito, você está ali com o fone no ouvido, louvando e adorando ao Senhor. Tu está em casa, tu está ouvindo uma mensagem, tu está compartilhando a palavra. Você está em casa com a sua esposa, com o seu primo, com o seu filho, com o seu irmão. Tu está compartilhando a palavra. Querido, quando a sua mente abunda superabundantemente a palavra de Deus, o inimigo não tem espaço para atuar na tua vida. O problema é quando nós, e não estou dizendo que você tem que virar um religioso, fanático, que o tempo todo fala de Bíblia, não é isso, querido. Mas a mente de um crente, ela reflete aquilo que está dentro dela. Se eu sou templo do Espírito Santo, querido, da minha boca vai sair só Espírito Santo. Eu lembro uma vez, eu era solteiro, eu tinha 19 anos, eu recém tinha me formado na escola de sargentos, e eu estava fazendo a minha carteira de motorista, querido. E aí eu fui fazer o curso lá no Detran, né? E aí tinha aquele curso teórico, né? Era obrigado aí no curso teórico. E era um mês de curso. Todo mês eu ia não sei se era um mês, enfim, foi um período ali de algumas semanas. E todo dia eu ia pro curso, eu e um amigo meu, minha esposa conheceu, o Vlad. A gente ia junto lá. E muitas vezes eu ia até fardado, né? Porque eu não tinha como tirar farda por causa do tempo. E aí a gente fez amizade com um monte de gente ali, né? Jovem, né? Comecei a fazer amizade com os outros jovens. E aí um dia eu tô no quartel e alguém me liga. E aí fala assim, olha, Raposo, meu nome de guerra é Raposo, fala, Raposo, tem uma menina querendo falar contigo aqui. E eu falei, pô, uma menina, quem deve ser? Peguei o telefone, atendi, e era uma menina que fazia o curso do Detran comigo.
E ela falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E ela falou assim, pá, cara, eu queria te chamar aí de repente pra gente dar uma saída junto, a gente sair, né? De repente a gente podia ir no cinema, alguma coisa assim. E ela perguntou assim, o que você gosta de fazer? E eu falei assim, querido, eu gosto muito de ir na casa do Senhor. Eu adoro ir na casa do Senhor, louvar, adorar o Senhor. Ela falou assim, não, tá, entendi, você gosta de ir na igreja, mas você não gosta de ir numa balada? E eu falei, querida, não. Meu prazer, olha, é estar na casa do Senhor. Ela, não, tudo bem, eu entendi, você gosta de ir na igreja. Mas de repente a gente podia ir em algum lugar tomar um chopp. E eu falei, mas querido, você não está entendendo, eu não tomo chopp, eu não vou em barzinho, porque a minha alegria, o meu prazer é estar na casa do Senhor. E ela falou assim, então vamos no cinema. E eu falei assim, querida, você não entendeu. Que aquele que habita em mim, ele excluiu o prazer dessas coisas, e o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, adorando ao Senhor. Aquela menina ficou tão constrangida, e ela desligou. Eu acho que ela achou que eu não queria sair com ela, mas não é isso, é porque o que habitava em mim não tinha mais prazer nessas coisas, e o meu prazer era estar, continua sendo, e sempre será, estar na presença de Deus. E quando você é templo do Espírito Santo, e quando você experimenta daquilo que Deus tem para a sua vida, dos dons futuros, da glória de Deus, querido, o mundo perde o prazer. E aí o que acontece? Aí a tua mente, querida, ela nunca vai ser mente vazia. E ela nunca vai ser oficina do diabo. Por quê? Porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. Mas, meu amado, cuide, porque os ataques do inimigo estão aí. E como ele disse, ele vai atacar em coisas bobas. O inimigo não vai chegar para um crente e vai falar assim, vamos hoje ali para um bordel, passar a noite toda na prostituição. Não vai, porque o crente não vai nisso, querido. Ele não vai chegar falando assim, vamos lá para um barzinho tomar uísque com Red Bull, porque lá vai te dar asas. Também isso não vai acontecer. Mas muitas vezes o inimigo vai chegar em situações simples do dia a dia da vida, mas para tentar trazer destruição em coisas simples. E meu amado, você que é crente, sarado, você precisa reconhecer aonde o inimigo tem te atacado. Se é no teu casamento, querido, tenha sabedoria. Você que é mulher de Deus, eu vejo que tem muitas mulheres aqui que talvez o marido ainda não é crente, ou pelo menos ainda não anda na presença do Senhor. Querida, seja uma mulher sábia, saiba reconhecer esses ataques do inimigo, saiba, querido, há uma autoridade dos céus sobre a sua vida, e quando o diabo lançar pensamentos, que talvez até sejam verdade, querido, mas usa a autoridade de Deus, fala assim, Satanás, essa mentira que tu está lançando sobre o meu casamento, essa mentira que tu está lançando sobre meus filhos, eu repreendo agora em nome de Jesus. E se for verdade isso que está acontecido, eu também repreendo, eu anulo todo o poder das trevas dessa situação. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a viver algo novo no teu casamento, algo novo no teu relacionamento com teus filhos, no trabalho, querido. Está alguém dizendo, fulano está fazendo a tua caveira para o teu chefe, fulano está fazendo isso para destruir a tua reputação na empresa. Sabe o que vai fazer? Você não vai falar com fulano para descobrir se é verdade ou não. Você vai dobrar o teu joelho e falar assim, Senhor, é contigo, porque a minha luta não é contra carne nem contra sangue. Então todo demônio que está se levantando contra mim vai cair por terra agora, em nome de Jesus. A tua batalha é espiritual, querido. A tua batalha é joelho no chão, querido. A tua batalha é em oração, querido. Não deixa o diabo te afastar do centro da vontade de Deus, querido. Não deixa que essas forças, querido, tem crente com mais de 20 anos na igreja, querido, que até hoje não consegue crescer no ministério, não consegue crescer na sua vida com Deus, porque passa a vida inteira se sabotando. Começa a viver um novo tempo de Deus no lugar, aí daqui a pouco essas pequenas coisas vão acontecendo e vão te roubando a alegria de servir ao Senhor. Aí às vezes Deus tinha um projeto incrível para você naquele trabalho, tinha um projeto de Deus incrível naquele relacionamento, tinha um projeto de Deus incrível naquela igreja, mas você se sabota, porque você permite que os pensamentos do inferno te roubem da presença de Deus, te roubem da vontade do Senhor, querido. Então, em nome de Jesus, querido, nessa noite, que o Senhor possa estar libertando a sua mente de toda a fortaleza do inferno. Que o Senhor hoje ele possa quebrar toda a fortaleza,
todo sofisma do inferno, e que ele possa levar a nossa mente cativa, a nossa mente presa à obediência do Senhor. E eu quero orar com você, querido. Você que em algum momento nessa palavra, enquanto era ministrada, em algum momento você ouviu, se sentiu que alguma dessas brechas tem sido abertas, alguma dessas ciladas do inimigo tem te feito tropeçar, como disse, olha, meu medo, Paulo falando, meu receio, é que assim como Satanás seduziu com astúcia Eva, eles também te afastem da simplicidade de Deus. Talvez o inimigo está usando com astúcia alguns argumentos, algumas situações na tua casa, algumas situações em relacionamentos seus, família, amigos, na igreja, para te afastar daquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Mas, meu querido, hoje, em nome de Jesus, coloque no altar do Senhor essas situações. Começa a orar: Senhor, blinda a minha mente. A oração do crente tem que ser assim: Senhor, coloca o capacete da salvação. E esse capacete não é algo físico, querido. Não é um capacete, quem dera fosse um capacete que eu colocasse, eu saísse na rua e o inimigo não atacasse a minha mente. Não, isso é espiritual, querido. E a forma de você ter o capacete de salvação na tua mente é o quê? É abundando a palavra de Deus na sua mente. Então, em nome de Jesus, você que precisa blindar a sua mente, você que precisa romper, quebrar com armadilhas do inferno, com pensamentos, com sofismas criados, eu quero orar com você. Vem aqui na frente em nome de Jesus e vamos estar orando. Por favor, venha, mas venha rápido em nome de Jesus. Amém? Vem, igreja, vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, hoje é dia de quebrar maldições, querido. Hoje é dia para romper, irmãos, é para romper. Amados, olha só, Deus deu uma direção para mim e para minha esposa, a pastora Lisiane, que a partir dessa quarta-feira, nós vamos ter quartas de cura e libertação, querido. Eu vejo que nós estamos vivendo num momento de romper com as amarras do inferno. E nós só vamos crescer como igreja, nós só vamos crescer como indivíduos, como servo de Deus, nós só vamos crescer como maridos, como empresários, seja qual for a sua área, quando a sua vida for curada e liberta de toda a influência do inferno, querido. Então, em nome de Jesus, a partir de quarta-feira, vamos ter culto de cura e libertação. E eu creio, querido, que nós vamos viver grandes testemunhos de libertação e cura nessa igreja. Nós vamos romper com toda a obra do inferno, querido. E essa palavra que Deus me trouxe hoje foi um princípio, foi um estatar da libertação. Porque a libertação ela tem que começar primeiro na mente, querido. A tua libertação, ela tem que começar primeiro nos pensamentos. Porque a libertação que você precisa na tua vida física, ela começou na tua mente. Então Deus precisa mudar os teus pensamentos. Deus precisa quebrar fortalezas na tua mente, para que você venha começar a viver um novo de Deus. Amém? Vem aqui na frente, vem na frente, não fica aí não, vem todo mundo aqui para frente. Eu quero orar com vocês. E querido, começa a colocar para Deus. Começa a colocar diante de Deus, em nome de Jesus, quais são as barreiras que tem te aprisionado. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos teus filhos, Pai. Tu sabes as barreiras, Tu conheces, Senhor, as cadeias, Senhor, espirituais que têm aprisionado a mente, Senhor. Os padrões de pensamentos do inferno, Senhor, que têm amarrado a vida dos seus filhos. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu declaro quebrado, destruído, toda amarra, todo sofisma do inferno, toda fortaleza mental, Senhor, que tem aprisionado a vida dos teus filhos e que tem impedido, Pai, deles viverem um novo tempo de Deus. Hoje, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós quebramos, nós desfazemos toda a cadeia de amarra do inferno,
toda prisão de vício, Senhor. Pai, toda prisão de pensamentos, Senhor, repentinos, Senhor, pensamentos repetitivos, Senhor, hoje eu declaro quebrados, Senhor, anulados, Senhor. Eu profetizo, Senhor, a mente de Cristo na vida dele, Senhor. Todo espírito de fofoca, Senhor, de aprisionamento de mente, Senhor, de argumentos do inferno que venham para me afastar da tua vontade, hoje nós quebramos, nós anulamos, nós te fazemos, Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Rompe, Senhor, quebra, Senhor, desfaz, Senhor, em nome de Jesus. Repita comigo assim, igreja: nesta noite, eu declaro que a minha mente é mente de Cristo. Todos os pensamentos do inferno eu rejeito, eu anulo, eu desfaço sobre a minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro toda fortaleza mental seja quebrada, seja desfeita pelo nome de Jesus Cristo. Todo sofisma, toda mentira do inferno é quebrada agora. E Deus, que a tua palavra, que a tua presença venha superabundar na minha mente a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu tomo posse do capacete da salvação, blindando a minha mente e o meu coração de toda mentira do inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Amados, toda batalha espiritual, ela é vencida quando você reconhece o ataque do inimigo. Porque, irmãos, muitas vezes estamos sendo atacados. O inimigo tem atacado a nossa vida, tentando destruir a nossa vida. E às vezes a gente não sabe nem de onde vem o ataque. A gente fica procurando o que está dando de errado na minha casa, o que está dando de errado no meu casamento, nas minhas finanças. É porque o inimigo está atacando, querido, e você nem sabe de onde vem o ataque. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar sabedoria, discernimento, de entender quando o inimigo estiver atacando, e você não vai agir mais na força do seu braço, mas toda vez que você entender e compreender que isso é um ataque do inferno, você, através da autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua vida, você vai dizer assim: Satanás, eu te repreendo da minha mente, eu te repreendo desta situação, em nome de Jesus Cristo. E querido, você vai começar a viver um novo tempo de Deus na sua casa e na sua vida. Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, meu querido, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então assim, ó, quarta-feira, querido, culto de cura e libertação. E eu quero ver você aqui, querido. É um princípio, querido, que você tem que colocar em prática na sua vida. Então vamos buscar esse novo tempo de Deus, em nome de Jesus. Domingo, culto da família. E querido, dia 7 nós vamos ter um culto aqui maravilhoso, um culto jovem no sábado. Vamos ter um grupo de pagode gospel tocando músicas aqui, vai ser maravilhoso. Sábado, dia 7, não é agora. Amém? Acho que as crianças vão apresentar alguma coisa, é isso, meu amor? Amém. Hoje eles aprenderam que tem um presente muito especial na nossa vida. E eu quero que eles entreguem, eles vão entregar para a pessoa que eles mais amam, ou quem eles escolheram, né? Que é o presente que eles têm aqui. Daí vocês vão falar, vão entregar o presente e vão dizer qual é o presente para os familiares, tá? Pode ir, vai lá. Radassa, qual é o presente que vocês estão entregando? Qual é o presente mais especial que a gente tem na nossa vida? Jesus.
Glória a Deus, amados. O maior presente que a gente pode dar para alguém é Jesus, amém? Levante suas mãos, vamos orar encerrando. Quarta-feira, culto de cura e libertação. Domingo, culto da família. E, meus irmãos, vamos rasgar os céus, querido. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Leva para sua casa, guarda a nossa mente, blinda os nossos corações. Não deixe o inimigo, Senhor, usar, Senhor, situações ao nosso redor para que possamos desvirtuar e nos afastar daquilo que tu tem para nossas vidas, Senhor. Nos prepara uma semana abençoada, cheio da alegria do Espírito Santo. E onde nós estivermos, Senhor, que nós possamos ser luz do mundo, sal da terra, que a nossa mente seja uma mente de Cristo onde estivermos, Senhor. Nos leva na tua paz, é o que te peço em nome de Jesus. Levante suas mãos e com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. O Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.